Olá, amados, estamos nós de volta mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a esse canal. Não esqueça de dar o seu like para que o canal tenha relevância ou também o seu dislike. Faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus familiares e com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no site da Comunidade Pentecostal Palavra Viva, que está em www.com.br. Acredite, lá você encontrará uma infinidade de conteúdos que irá contribuir muito para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual. Eu sou o pastor Benedito e essa é a palavra do pastor. O vídeo que você está vendo é o segundo de uma série de mensagens. E o vídeo de hoje faz parte desta série de mensagens sobre o livro de 1 Coríntios, que trata de vários temas. Porém, nós estamos tratando primeiramente com o tema as 3 características do homem na visão do apóstolo Paulo. E este será um estudo que está sendo dividido em 3 partes. Primeiro, falaremos sobre o homem natural. E com esses 5 vídeos, será dividido em 5 vídeos pequenos, que se você não assistiu ainda o outro, é só clicar aqui no card em cima, ou ver na descrição desse vídeo, que lá você vai encontrar. Falaremos também sobre o homem espiritual. E por fim, falaremos, com a graça de Deus, sobre o homem carnal. E o texto que nós estamos usando está em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 14 e 15, e também em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Então vamos à primeira leitura, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos agora a 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 4. E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, e nem tão pouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Terminamos o outro vídeo falando sobre o Deus que se revela, e que ele se revela de várias maneiras não verbais, e que o motivo da sua revelação é manter um relacionamento conosco, também deixar os homens indesculpáveis diante dele. Assim sendo, Deus se revela, se manifesta de várias maneiras ao homem natural. Agora, não aceitar a existência de Deus é uma escolha, com certeza, com consequência. Hoje daremos sequência a essa nossa série de estudo que está em 1 Coríntios, e continuaremos falando sobre o homem natural
e também sobre as suas limitações. Se você ainda não viu os outros vídeos, é só clicar aqui no card ou na descrição desse vídeo que você vai estar encontrando ali todo este conteúdo. Queridos, além da revelação não verbal, existe também a revelação verbal. O autor do livro de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 2, ele diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. O modo pelo qual Deus no início se manifestava é conhecido hoje como teofania, ou seja, era Deus assumindo uma forma, para se revelar ao homem. Queridos, isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o Senhor, o nosso Deus, ele se manifestava à tarde ao homem e à mulher, no final de cada dia. Não sabemos qual era a forma que Deus se manifestava, mas sabemos que ele se comunicava com eles, e vimos também Deus e dois anjos se manifestando para Abraão em forma humana, lá em Gênesis 18. Podemos citar também aquele evento da sarça ardente em Êxodo 3, versículo 2 e 4. Querido, nos faltaria tempo para falar das muitas aparições do anjo do Senhor, que se manifestava às pessoas, e sempre que se manifestava, revelando a vontade de Deus e dando a conhecer quem Ele realmente é. Porém, acredite, o conhecimento que o homem natural tem de Deus é um conhecimento abstrato, ou seja, esse conhecimento só existe no pensamento do homem natural. Por isso há uma necessidade de haver um novo nascimento. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos naquela ocasião: tens que nascer de novo, tem que nascer da água e tens que nascer do Espírito. Por quê? Porque sem esse processo não poderás ver o reino de Deus. Queridos, não tem como mudar isso. Ninguém pode alterar isso. Não existe na terra um homem sequer que tenha autoridade, por mais santo que seja, para desfazer essa palavra que o Senhor disse: se não nascer da água e se não nascer do Espírito, o homem não poderá ver o reino de Deus e permanecerá em seu estado natural, e sendo assim, jamais ele poderá compreender as coisas do Espírito de Deus. Nicodemos, embora fosse um homem religioso, ele não compreendeu o que Jesus estava dizendo, porque ele era religioso, mas era um homem natural. E isso se deu porque o conhecimento de Deus que Nicodemos tinha estava apenas no seu pensamento. Embora se externasse em boas obras, isso ainda não foi o suficiente, não era o suficiente, porque Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Queridos, o homem natural, ele pode ser bondoso, ele pode ser moralista, o homem natural, ele pode ser cheio de boas obras, porém, um homem muito limitado. Agora, quais são as limitações do homem natural? Eu vou falar de algumas, mas existem várias limitações. Primeiro, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, conforme nós vemos no texto. A sua mente natural, ela não consegue, jamais vai conseguir alcançar a valorização das coisas divinas, porque para entender as coisas divinas, ele precisa antes compreender. E é impossível o homem natural
compreender, porque as coisas de Deus são espirituais e só podem ser discernidas espiritualmente. Assim sendo, acredite, não adianta você tentar fazer o homem natural compreender coisas do Espírito, sobre a cruz. Não adianta você tentar fazê-lo compreender sobre a ressurreição, sobre o batismo no Espírito Santo ou sobre o julgamento final da ira de Deus. Sabe por quê? O homem natural, ele só discerne as coisas físicas, somente as coisas materiais, somente as coisas deste mundo. Ele desconhece, não completamente, mas ele desconhece o sobrenatural de Deus. Não tem como exigir que o homem natural ele venha a compreender, por exemplo, que o passar por sofrimento é motivo de júbilo, de alegria, de contentamento e não de tristeza. Não tem como explicar, por exemplo, ao homem natural que o segredo da prosperidade, por exemplo, não é poupar, não é guardar, mas sim dar. Ele não vai compreender isso. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Em Lucas 6,38 ele não vai compreender. Não tem, por exemplo, como explicar para ele que há mais alegria em dar do que em receber, conforme Atos 20:35. Queridos, não tem como exigir que o homem natural venha entender aquela fala de Tiago no capítulo 1, versículo 2, quando ele diz assim, meus irmãos, tende por motivos de grande gozo o passardes por várias provações. Queridos, isso soa contraditório, porque, veja bem, como eu posso sentir alegria enquanto eu estou sofrendo? O homem natural jamais irá compreender também o aspecto total da fé. Não tem como exigir que o homem natural ele entenda as conversas do apóstolo Paulo em Romanos 4,17, quando Paulo diz, olha, temos que chamar a existência, trazer à existência aquilo que não existe, é como se já existisse. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, por exemplo, como a cruz, como a ressurreição, a segunda vinda, a salvação e a condenação eterna. Queridos, não adianta explicar para ele sobre jejum, sobre santificação. Ele não compreende. Não adianta dizer ao homem natural, por exemplo, que para ganhar precisamos perder. Não adianta dizer para ele que para subir, antes nós temos que descer. E que para viver, nós temos primeiramente que morrer. Isso é inaceitável ao homem natural. Porque ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, ele pode até frequentar a igreja. Ele pode ser um colaborador na obra do Senhor. Ele pode ser um homem piedoso, honesto, cheio de boas obras, pode ser um homem disciplinado e amigo do povo de Deus. No entanto, ele é como aquele solo à beira do caminho, conforme a parábola do semeador. Quando a semente até cai sobre o solo, a palavra até chega nele, mas devido ao solo ser duro, a semente não penetra, e não penetrando a semente, vem o maligno e arranca aquela semente. Eu concluo esse vídeo dizendo que o homem natural não pode ser mudado ou melhorado. Ele precisa ser transformado, realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Chegamos ao final dessa segunda parte, e se você não viu os outros vídeos, você pode clicar no card aqui em cima, e está disponível também nas descrições desse vídeo. Você pode clicar ali e você será direcionado até o canal, e ali você poderá assistir o primeiro vídeo. Que Deus possa te abençoar, no nome santo do Senhor Jesus. Nos veremos na terceira parte, se o Senhor assim nos
nos permitir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.